Olá pessoal, tudo bem? Começando a lição 12, vamos falar sobre análise de gráficos e medidas de tendência central. Estamos lá na página 73 e antes de a gente olhar algumas questões, eu quero revisar com vocês rapidamente o que são as medidas de tendência central. Sempre que a gente faz ali análise de dados, né, quando a gente está pensando ali na estatística, tem várias formas de você analisar o resultado que você encontrou, várias formas de você analisar ou montar um gráfico ou interpretar isso. E uma dessas formas é através das medidas de tendência central, que seriam média, moda e mediana. A média é como se você pegasse ali e quisesse distribuir igualmente entre as pessoas para saber mais ou menos quanto cada um teria. É a conta que você faz para descobrir tua média final depois que você faz todas as suas provas. Então a gente soma todos os valores que a gente tem disponível e divide pelo total. E aí a gente descobre um valor médio, né? Se fosse distribuir igualmente a nota entre todas as atividades, seria mais ou menos aquele valor. Isso que representa uma média. A moda, você pode pensar na vida mesmo, né? O que é estar na moda? O que tá na moda? Não é o que aparece mais vezes, não é o que tá em tendência? O próprio nome é isso, né? Tendência. Então a moda é aquilo que está em destaque, ele vai aparecer mais, vai estar nas vitrines, vai estar na passarela, na estatística também. Quando a gente pensa na moda, é um valor que acontece com mais frequência. Então você vai observar o seu conjunto de dados e vai ver o que tem mais. O que aparecer mais é a moda. Agora, a mediana lembra ali a ideia de meio. Se você estudou geometria, você já ouviu essa palavra mediana, né? Só que tem um pequeno detalhe. Não é só olhar quem está no meio. Esses dados precisam estar organizados. Eles têm que estar ordenados. Vai escrever ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. E aí você vai ver qual o número que vai estar lá no meio. E aí você vai determinar quem é a mediana. Um outro detalhe importante, se eu tiver uma quantidade par de dados, não vai ter apenas um no meio, a gente vai ter dois. Aí o que eu faço? Calculo a média. A mediana só pode ser um único valor, ok? Vamos olhar agora as questões que a gente tem, dando sequência ali no nosso livro. Vamos começar já com a questão 1, porque ele traz ali a ideia de um gráfico e a gente já consegue aproveitar e revisar algumas ideias aqui, tá? Todo gráfico tem que ter alguns elementos obrigatórios. Quais são eles? Título, e esse título tem que fazer referência para você já saber o que ele está falando. Tem que ter fonte para passar credibilidade e confiança naqueles dados. Tem que ter legendas, então as informações que estão aqui no eixo. Aqui ele utilizou cores diferentes, mas como ele escreveu o nome do país, tudo bem, mas ele poderia ter colocado as cores aqui do lado também. Então, quando eu olhar para esse gráfico, começando pelo título, eu já tenho uma noção do que ele vai trazer para mim. Ali está falando exportação brasileira de café. Pronto, já sei. São dados sobre café e está falando da exportação. Mas tem uma outra informação extra ali embaixo, um subtítulo, né? Período de janeiro a dezembro de 2020, sacas de 50 quilos. Então, isso é importante também. Então, a quantidade de sacas que ele traz ali para você lá no eixo vertical, sabendo que cada saca tem 50 quilos. Se eu quisesse descobrir a quantidade de quilos, eu teria que multiplicar. Já no eixo horizontal, ele está mostrando para você que o destino. Então, ele mostra os países. Então, está exportando para cada um desses países. Antes de eu olhar para a pergunta, pode ser até que eu já responda uma dessas perguntas, mas observe que, olhando para essas barrinhas, eu já consigo direto perceber qual país teve menos exportação de café, né? Para qual país foi, né, menos exportação de café ou qual foi mais, porque o gráfico é um recurso visual, ele serve justamente para isso. Bater o olho, você consegue identificar, ok? Vamos ali então responder as questões, identificando as informações no gráfico. Então, de acordo com as informações apresentadas acerca das exportações de café no Brasil, responda a: como é denominado o tipo de gráfico apresentado? Aqui a gente tem um gráfico de colunas, né? Alguns chamam também gráfico de barras. É uma questão de perspectiva, porque eles são iguais, só que um vai estar deitado, outro vai estar de pé, né? Então, aqui, geralmente, nós estamos falando ali de gráfico de colunas, pode ser um gráfico de barras também, e eles são o mesmo tipo de gráfico, só vai estar mudando ali o sentido, né? Que um aqui está de pé, o outro vai estar deitado. Mas as duas informações poderíamos considerar também, ok? Escreva o título desse gráfico. O título está aqui, ó.
Aí você vai escrever por completo aqui, tá? Exportações brasileiras de café. Qual é a fonte do gráfico? Tá aqui embaixo, ó, você vai escrever por extenso também. Dados estatísticos do Conselho de Exportadores de Café do Brasil. É a resposta completa, a fonte é tudo isso, ok? Há legendas no gráfico? Se houver, quais são as categorias que elas identificam? Há legenda? Sim. Quais são as legendas? Ele está trazendo para a gente o destino e a quantidade de sacas, né? E quais são as categorias que elas identificam? Os países e a quantidades que foram vendidos, ok? Indica as informações a que se referem cada um dos eixos, tá? É exatamente o que a gente acabou de falar ali, ó. O eixo horizontal está trazendo os destinos, né? Onde está falando da Rússia, do Reino Unido, dos Estados Unidos, Japão, Itália, Bélgica, Alemanha, enquanto a quantidade de sacas traz a quantidade ali de 500 mil em 500 mil. 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500 e assim por diante. Então, a gente consegue observar todas essas informações através desse gráfico. Agora vamos fazer a questão 2, que está ali na página 75. Em um time de basquetebol feminino, a idade das jogadoras são 19 anos, 20, 21, 22, 23 e 25 anos. Pode-se dizer, então, que a média da idade das jogadoras é aproximadamente, que é cálculo de média, preciso ver quantas jogadoras eu tenho, somar todas as idades e fazer a divisão, né? Eu tenho um total aqui de 6 jogadoras, mas primeiro eu preciso descobrir ali, então, qual é a soma de todas essas idades, ok? Então, 9, 10, 15, 20, sobe o 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. A soma, 130. E como eu tenho 6, eu quero a média, eu tenho que pegar essa soma total e dividir agora por 6, tá? A gente pode representar assim na fração, mas você também pode desmembrar aqui e fazer a conta separada, é como você se sentir mais confortável. O importante é você entender a ideia do que é média. Aqui vai dar 2 vezes, sobra 1, desce o 10, dá 1 vez, sobraria o 4. Lógico, a gente poderia continuar aqui essa divisão, né? Não é uma divisão exata, mas ele já não pediu para você ali como valor aproximado, então aproximadamente 21 anos. Certo, pessoal? Vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo.